Seja bem-vindo mais uma vez ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Mais uma vez aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque nós destrinchamos tudo sobre viagens. E é uma honra, nós estamos hoje contando com a presença do nosso amigo Thiago Vendramel e do nosso já conhecido Daniel Scott, né? Tamo junto de novo. E por recomendação do Daniel, um cara também vivido, empresário, conhece muitos países, ele sugeriu a gente entrevistar o advogado, o Thiago Vendramel. Mas por quê? Porque o Thiago já conhece 13 países, mas ele esteve num país um tanto quanto inusitado ultimamente, que poucas pessoas conhecem, o Cazaquistão. Então roda a vinheta aí e vamos pro episódio. Thiago, então seja muito bem-vindo. Se apresente um pouco aí para o público. Muito obrigado pelo convite, Daniel, pela recomendação. Galera, meu nome é Thiago Vendramel, sou advogado, trabalho com o mercado digital, advogo para esse mercado há alguns anos. E por advogar nesse mercado, tenho uma liberdade muito legal de viajar, de poder conhecer outros lugares. E no início desse ano tive o prazer de conhecer o glorioso país Cazaquistão, terra do Borat. Borat, já vamos falar. Terra do Caceta e Planeta também, que tinha brincadeira, né? A gente vai falar sobre tudo aqui hoje. Obrigado pelo convite. E você também, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Daniel Scott aqui, sou economista, tenho uma escola de negócios e de vez em quando publico mais polêmicas, né, nas redes sociais. Isso faz parte, né? Quando você se torna uma figura pública, isso daí faz parte. Infelizmente. Mas vamos lá, né? Vamos ao assunto. Cara, primeiramente, por que Cazaquistão? O Cazaquistão é um país muito interessante, cara. Eu estava na Rússia antes, na verdade, e a Rússia, por causa das sanções, ela tá muito restrita de voos, de entrada e saída do país. Então eu já estava com planejamento de ir para a Rússia e teria que sair por algum lugar. Eu já estava programado de ir para a Tailândia depois, mas na época não estava tendo voo direto, Rússia-Tailândia. E aí eu estava viajando, acompanhado com algumas pessoas, inclusive russos, nessa viagem. E os russos não têm como tirar cartão de crédito em qualquer lugar do mundo, né? Os cartões de crédito russos não funcionam fora e os de fora não funcionam na Rússia. E um russo não pode ir para um país aleatório como Estados Unidos, algum país europeu, para tirar o passaporte, o cartão de crédito. Então a gente tinha que escolher algum país que aceitasse russo, que fizesse cartão de crédito para o russo e que fosse caminho para a Tailândia. E aí surgiram algumas opções, Quirguistão e o Cazaquistão, que foi a opção que a gente acabou escolhendo. E acabamos indo para lá, passamos 2 semanas no Cazaquistão. Então foi por influência dos seus amigos russos. Também, foi. Mas eu já pesquisava, a Ásia Central é um lugar que eu sempre gostei, e aí acabamos passando um tempo lá. Ô Daniel, faz um favor assim para quem tá nos ouvindo, localiza a galera, porque, quando a gente fala assim, Cazaquistão, né? Talvez o pessoal faz aquela relação com o Afeganistão, faz a relação com, às vezes, países, né, de cultura islâmica, ou sabe que fica ali no Oriente Médio, ou talvez na Ásia. Localiza a galera. Onde que fica o Cazaquistão? O Cazaquistão fica no sul, era a antiga União Soviética, né? Fazer parte da antiga União Soviética, fica no sul da Rússia. É um país bem grande, né? Não sei. Curiosidade Nono? aí, é o 9º maior país do mundo e o maior sem costa no oceano. E Maior extensão territorial, sem ser banhada por nenhum oceano. Exatamente. É pelo mar Cáspio, se eu não me engano, né? Mas oceano não tem nenhum. E ele é conhecido, é uma região que é relativamente segura, né, de se estar. Relativamente não, é bem mais seguro que o Brasil, né? E o Cazaquistão, ele tem uma importância estratégica porque é onde fica a base de lançamento de foguetes, né? Não sei como está hoje, né, para não correr o risco de estar falando uma besteira, mas para a Rússia é interessante porque quanto mais curiosidade de física, quanto mais próximo do Equador, melhor para lançar foguete. Por conta do movimento de rotação da Terra? Isso. E aí o Cazaquistão para a Rússia é estratégico para lançamento dos foguetes. Inclusive você
tem um tour que você consegue acompanhar o lançamento, que parece ser bem, bem bacana. Eu sempre tive vontade de... Caramba, eu me lembro, realmente, o Cazaquistão eu esqueci o nome do astronauta brasileiro, é Marcos Pontes? Aham. Marcos Pontes, ele falou realmente que quando ele voltou da ISS, né, da Estação Internacional, ele pousou no Cazaquistão e eu fiquei imaginando, mas por que Cazaquistão, né? Qual seria o motivo, né? Aqui no Brasil, a estação de Alcântara ficava no Maranhão, né, que não sei como que tá hoje, mas teve um problema de incêndio uns anos atrás. E nos Estados Unidos você tem ali Cabo Canaveral na Flórida, que é mais ao sul dos Estados Unidos. A porção de terra mais próxima ali do Equador, né? Uhum. Ah, entendi. Agora conta pra gente então, assim, beleza? Foram de trem? Foram de avião? Fomos de avião, a gente estava em Moscou, pegamos um voo direto para Almaty. Almaty é uma cidade bem ao sul do Cazaquistão, fica perto ali da China. E não é a capital? Já foi a capital. O Cazaquistão tem uma história engraçada de capitais. A capital era Astana, foi para Almaty, depois voltou para Astana. Astana mudou de nome, virou Nur-Sultan, que foi o primeiro líder cazaque pós-União Soviética. E foi uma homenagem do presidente que foi depois dele. O Nur-Sultan, inclusive, é um ditador, assim. E ele, inclusive, tem uma lei, que é uma lei especial para ele, de que ele não pode nunca ser processado no país. Ah, tranquilo. E aí, Tranquilo. o nome da capital virou Nur-Sultan e depois voltou para Astana. Mas eu só fiquei em Almaty, que é bem ao sul do país. É uma cidade grande? É a maior cidade do país. Tem 1,5 milhão de habitantes, acho que deve ser o dobro de Astana. E eles têm aquelas rixas, igual tem aqui São Paulo e Rio, né? Uma cidade é mais cultural e a outra é mais o Rio, por exemplo, aqui no Brasil tem essa fama de ser mais da cultura e São Paulo mais dos workaholics. Lá é mais ou menos a mesma coisa. O Business Center é São Paulo, né? E o Enjoy Your Life é o Rio de Janeiro. É mais ou menos isso. E lá é também. engraçado que as pessoas... Eu morei no Vietnã, né? Até falei sobre isso no episódio anterior. E as pessoas acham que esses países, eles são meio rurais, são meio... Pô, você vai lá, provavelmente as cidades principais lá são nível São Paulo. Inclusive vai estar aparecendo nesse momento agora, no momento do episódio, vai estar aparecendo algumas imagens, né? Porque quando realmente alguns anos atrás, realmente quando eu pensava em Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Tajiquistão, aí Afeganistão, porque a gente já imagina que é tudo Ásia Central, né? Ou parte do Oriente Médio, quando a pessoa não se localiza muito bem. Você acha que é tudo a mesma cultura. E é totalmente diferente disso, né? O istão é um sufixo que vem do persa, né? É terra de. Então, Afeganistão é a terra dos afegãos, o Cazaquistão é a terra dos cazaques. E cazaque vem do cosaco, né? Que é uma palavra em turco para definir povos nômades, povos livres. Então, o istão, apesar de ser muito diferente do Afeganistão, zona de guerra, né? Uma zona muito disputada, tudo fazia parte da Rota da Seda e... Por causa disso, acabaram tendo o mesmo nome, né? Pela influência dos persas ali, que acho que a língua foi muito influente naquela região. Ah, entendi. Quando a gente fala, né, Império Persa, a gente já sabe que hoje é onde é o atual Irã, né? Mas a cultura, quando você esteve lá, e o Daniel também, você esteve no Cazaquistão? Eu tive ali no Azerbaijão, que não fica próximo. Fica do lado da Geórgia, né? Ali do lado da A etnia das pessoas lá é mais puxada pro mundo árabe ou mais puxada pro asiático, assim? Uma curiosidade. A grande maioria da população tem os traços mais asiáticos. Eles são uma grande mistura, eles já foram parte do Império Mongol, já foram parte do Império Turco, depois viraram União Soviética, intercâmbio muito grande de pessoas, né, entre a Rússia com o Cazaquistão, mas a etnia que prevalece lá é de traços asiáticos. Entendi. E assim, pro viajante que está nos assistindo, tá, beleza, eu quero ir para o Cazaquistão. O cara, ele vai sair, né? O cara foi para Itália, o cara foi para França, Estados Unidos, cara, eu quero chutar o balde agora aí, né? Eu quero ir pro Cazaquistão. Que cidades você recomendaria que seriam polos atrativos para um turista? Olha, Almaty é a cidade que eu fui, é uma cidade bem legal, tem várias atrações, tem uma montanha que é logo perto que eu esquiei,
Tem o Grande Lago de Almaty, que é um passeio turístico legal que quando eu fui estava congelado. Eu peguei a maior frente fria dos últimos não sei quantos anos do Cazaquistão. Eu peguei menos 25 graus lá. Curitiba tá frio hoje, lá tava complicado. Menos 25, caramba. E ninguém estava acostumado com a frente fria que a gente pegou lá. Foi realmente a maior dos últimos não sei quantos anos. E o lago estava congelado. É um passeio legal que eu, infelizmente, não consegui fazer. Como está no hemisfério norte, então você deve ter ido próximo a dezembro? Eu fui em fevereiro. Fevereiro. Foi meio de fevereiro e ainda estava muito frio. Ainda era inverno, né? E Astana, uma grande cidade também, que tem bastante coisa para fazer. Almaty, Astana. E tem uma que eu não fui, mas que a gente estava pesquisando, que se chama Aktobe. Eu não sei a pronúncia, mas é uma outra cidade também com cultura interessante pelo que eu estava pesquisando. Mas Astana e Almaty são as maiores, as mais importantes cidades do país. Uma pergunta, precisa de visto? Não precisa de nada. Só comprar sua passagem. Passaporte azulzinho, brasileiro? Brasileiro, e quando eu fui eles me pediram a passagem de saída do país. E eu não sabia que precisava, mas eu já tinha. Pessoa de seguro? Não me pediram. Na Bielorrússia eu tive esse problema de quase não entrei porque não tinha seguro, cara. Cara, tem alguns países que é engraçado, né? Alguns não pedem nada. Rússia, quando eu fui pra Rússia, também achei que por eu estar vindo da Europa, eu estava vindo da Alemanha, normalmente, mas quando você apresenta o passaporte brasileiro, eles não, que realmente assim, é tranquilo. Agora eu me lembro, uma vez que eu entrei na Espanha, pediram carteira de vacinação, pediram comprovante de que eu ficaria, do hotel que eu ficaria hospedado, me pediram seguro de viagem e o voo de volta. Falei, mas caramba. Eu tenho a impressão que às vezes talvez seja um funcionário que pede, outro não pede. Deve ser, né? Porque depois eu também retornei para Espanha e não me pediram nada disso, né? Né? Quando você falou em Cazaquistão, na minha cabeça eu já imaginei assim, lugar difícil de se acessar, às vezes um país difícil, de difícil acesso, né? E é muito pelo contrário, né, Thiago? É muito tranquilo, as passagens não são baratas saindo do Brasil. E você provavelmente vai ter que fazer alguma escala em Dubai, Doha. Não sei exatamente qual é a malha, né? Porque Em média, mais ou menos, uma passagem aí. Olha, eu acho que uma ida e volta você vai pagar 6 a 8 mil reais na classe econômica. 6, 8 mil reais. Ida e volta. De volta. Porque eu olhei depois, assim, né? Só por curiosidade, tava mais ou menos nessa faixa. E levando isso em conta que você ficou numa cidade grande, né? O custo lá, assim, dos países que você, né, já esteve, o Cazaquistão, você achou caro? Você achou barato? Você achou ok? Eu achei ok. Foi muito mais caro que a Rússia. Caro que a Rússia. A Rússia estava muito barato. Foi o país mais barato que eu já fui. E eu fui na Argentina no auge da crise ano passado. Que época que você foi? Então você foi em fevereiro desse ano? Fui em fevereiro desse ano pra Rússia. E pra Argentina eu fui em novembro do ano passado. E a Rússia estava muito mais barato que a Argentina. Rússia é mais barato que a Argentina? Mais barato. Caramba. E o Cazaquistão estava mais caro que a Rússia, mas eu acredito que seja o preço de uma cidade média, assim, no Brasil. Não era caro, assim, era um custo de vida ok. Você vai pagar num prato bom, mesma coisa que no Brasil, transporte público, atrações turísticas, acho que é a mesma coisa do Brasil. Custo de vida ok. Muitos turistas? Não. Você encontra muito russo e muito indiano, mas imaginando que a Índia, ela fica próxima, vamos colocar em aspas assim, né? Bom, mais perto do Brasil. Mais próximo aqui do Brasil. Eles não são muito preparados para receber turistas de fora, assim, porque o idioma é uma barreira, o inglês é muito pouco utilizado lá. Eu sei um pouquinho de russo, arranho um pouco no russo, os russos me ajudaram, né, na viagem, mas de inglês eles são muito fracos. Tive algumas falhas na comunicação por causa disso. Que você tem que usar aplicativo, usar o Google Tradutor, né? Mas eles também nem querem receber muito turista, né? Pelo menos no Turcomenistão eles barram ali porque... Como é ditadura, né? Eles não querem se expor pro resto do mundo. Cara, eu não sabia disso. Mas o Turcomenistão dizem que o acesso é tão difícil quanto a Coreia do Norte. É mais. É mais. Assim, a gente, normalmente, quando a gente pensa em liberdade de se viajar,
Você já pensa assim, não, o último lugar, assim, o lugar mais difícil de se adentrar, que é extremamente restrito, o tour somente guiado, né? Você tem que ficar no hotel lá, que é hotel específico, é a Coreia do Norte, né? E daí quando você ouve falar em Turcomenistão, você fala, não, um país da Ásia Central que é tão fechado quanto a Coreia, não dá pra acreditar, né? Provavelmente a gente que trabalha com rede social seja bem mais difícil de entrar. Talvez nem liberem, né? Eu conheço gente que não conseguiu aprovação. Porque os caras não querem mostrar ali o que está acontecendo por dentro do país. Querem ficar na... Ô, Daniel, mas espera aí, Daniel, vamos lá. Essas pessoas que foram barradas, elas foram barradas lá ou existe uma obrigatoriedade, assim, porque visto... Bom, pro Cazaquistão não precisa, lá precisa pro Turcomenistão de visto? Eu não sei o certo. Eu vi um amigo meu dizendo que ele tentou ir e não conseguiu. Não conseguiu. E eu tenho um amigo também, youtuber da Inglaterra, que ele tentou, ele queria gravar ali, porque no Turcomenistão tem o Davis Hole, né? Não sei qual é o nome. Que é a cratera que pega fogo full time. Que pega fogo, que é o destino turístico lá do país. E ele tentou gravar para um vídeo no YouTube, enviou a solicitação e não aprovaram. Não aprovaram a ida dele lá para gravar. E na época eu até falei, pô, por que ele não tentou escondido alguma coisa? Hoje eu entendo que... Igual você cruzando a fronteira do Iraque? Não, ali é perigoso, cara. Hoje eu entendo que essas coisas dá um problema grande ali. O Turcomenistão, né, só fugindo um pouco do Cazaquistão, eu sei que o ditador lá, ele obrigou a toda a população pintar os carros de branco. Tudo é branco. Tudo é branco, todos né? Os prédios são as brancos. estruturas se não me engano, é mármore e marfim. E ainda ele fez assim, ele falou assim, ó, vocês pintam todos os carros de branco e os que não conseguirem pintar de branco, eu deixo por um período o carro ser prata. E mesmo? com pena Eu não sabia disso. do cidadão ficar preso. Você fala, eu acredito que ele tá na mesma lida que a Coreia do Norte, né? Por isso que, se você for falar de um Turcomenistão e daí você falar Uzbequistão, Quirguistão e o Cazaquistão que tá do lado, deve ser tudo igual e é totalmente diferente, né? Não, é bem diferente. Lá eles são muito receptivos. Eu não sei, você falou, às vezes eles não querem receber mais turistas. Eu não sei, cara, porque eles foram muito receptivos comigo. Falava que era do Brasil, a galera ficava doida. O que você tá fazendo no Cazaquistão sendo brasileiro? Eu falei, nem eu sei. Não tem uma resposta, né? Mas eles ficavam muito felizes, falavam de futebol, eles gostam muito de tênis lá, né? O tênis hoje tá forte no Cazaquistão. Tem o Bublik, tem a Rybakina, e eles estão acompanhando. Você passava nos bares e tinha gente assistindo tênis. E aí um taxista uma vez falou comigo do Guga. Ele conhecia o Guga, era fã do Guga. É nada. Juro pra você. O cara conhecia o Guga. Conheci o Guga, era fã do Guga. Porque o tênis, agora eles estão com uma ótima geração cazaque no tênis, né? Não sei. Mas eles estão acompanhando, porque a Rybakina, por exemplo, é número 4 do mundo. Então, é um orgulho para eles, um orgulho nacional. Futebol eles não têm nada. Então, o orgulho deles é o tênis. E aí eu acho que eles vão procurando, vão cavando, falam, Brasil, Ronaldinho, Ronaldo e tal, e acabam chegando no Guga. Mas o taxista conhecia o Guga. Falava do Guga e tal, foi bem legal, cara. E lá você disse que o inglês é uma barreira, né? Para eles. O taxista, por exemplo, você ia com o Google Translator ou ele estava preparado com o inglês para trocar uma ideia? Não, foi no russo, porque lá eles falam russo também. Foi no russo, você mandou um russo. Eu falo, mas assim, foi aquele russo totalmente, assim, homem das cavernas, sabe? Eu falava um nome, ele repetia, ele falava um outro nome, eu falava muito bom, ele falava ótimo, sabe? Assim, foi muito homem das cavernas, eu arranho bem pouco no russo, mas não passaria fome. E quando precisava, eu usava, assim, o Google Tradutor, mas com ele foi sem, eu acho que eu tava sem bateria ou sem internet, não sei, mas a gente desenvolveu um pouquinho na conversa. Cara, e você ficou, então você foi com esses seus amigos russos, né, para lá, você ficou 2 semanas. Fiquei 2 semanas. Então você ficou em Almaty e depois fez alguns passeios lá. Como é que foi a sua rotina lá? Quer dizer, rotina. Vou nem falar rotina, né? Quando você viaja é difícil você ter uma rotina, mas o que foi assim, a sua programação? Você chegou lá e falou, eu vou dar um 360 graus aqui, eu vou ver o que me interessa nesse país aqui. Eu, quando chego em um lugar que eu não conheço, eu tenho um método que é totalmente aleatório de, principalmente onde eu vou comer. Então eu falo, eu vou entrar na 3ª rua direita e comer no 4º restaurante que eu encontrar. E eu fazia isso. Então saía para almoçar, fazia isso, parava num restaurante aleatório,
olhava o cardápio, não entendia nada, pedia qualquer coisa. E aí Não tinha nenhuma foto, né? Não tinha nada. muitos lugares não tinham foto. E aí alguns lugares a gente olhava no TripAdvisor, no Yandex, que é como se fosse o Google russo, mas que funciona bem no Cazaquistão. A gente olhava, esse aqui parece legal, tem boas avaliações, vamos lá então, vamos dar um pulo. A gente ia em alguns cafés, tem bastante comida do mundo ocidental também lá. Você não passa fome, assim. Mas eles, por exemplo, não comem porco. Então o bacon é de carne de boi, porque a maioria da população é muçulmana lá. A maioria da população é É muçulmana. muçulmana, é. E o prato típico deles lá é carne de cavalo. Eles, inclusive, têm aí, não tem certeza, né? Mas uma fonte histórica diz que eles que domesticaram os cavalos. Lá nos primórdios, assim, eles que começaram com a domesticação dos cavalos. E os cavalos, assim, eles usavam pra tudo, pra comer, pra andar e tal. E aí eu comi um carpaccio de cavalo. Carpaccio de cavalo. Era esquisito. Caramba, eles não comem o porco e comem carne de cavalo, né? É, o porco pela religião, né? Sim. O cavalo pelos costumes. Eu fui num restaurante tradicional, cazaque, e aí comi o carpaccio de cavalo, depois pedi um mexidão com fígado de cavalo. Nossa. Você só resume pra gente, você gostou disso daí ou não? Cara, então, quando eu mastiguei o fígado, eu falei, nossa, aqui é muito esquisito. Eu achei que era gordura. E eu pedi no cardápio em cazaque, né? Eu falei, eu quero esse aqui, sem ler o que era. E aí os russos que estavam comigo falavam, deixa eu ver aqui o que é. Eu falei, não quero saber. Eu quero pedir isso aqui mesmo. Vai esse daí. Aí eles olharam assim, falei, é nojento? Eles falaram, um pouco. Eu falei, um pouco eu aguento. E aí, quando eu comi, eu falei, nossa, cara, tá com muita gordura, tá esquisito. Ele, não é gordura, é fígado. Eu falei, é fígado? Aí eu comi com outros olhos, assim. Falei, pô, não é tão ruim. Se fosse gordura, mas é um fígado, então tá de boa. Fígado foi. E tomando leite de camela, que Leite de também camela. é tradição deles lá. Leite de camelo. Horrível. Esse é muito ruim. Eu não sou fresco com comida, mas esse não deu, cara. Tomei 2 goles e desisti. Azedo e aguado, cara. Aí foi demais pra mim. Pessoal, se vocês quiserem ir para o Cazaquistão, você terá a oportunidade de comer carpaccio de cavalo e leite de camela. Você que gosta de pratos típicos asiáticos, essa oportunidade aí de dar uma testada, né? Pô, a Ásia, ela... Eu só tive a oportunidade de conhecer o Japão, mas eu acho legal essa transição cultural, né? Porque, se a gente vai pra América, né? Vamos para os Estados Unidos, vai pra Europa, você ainda tem uma cultura ocidental muito forte, né? Aí você vai pro Cazaquistão, né? Você fez escala por onde? Acho que você não... Não, foi voo direto. Foi de Moscou pra... Antes da Rússia, você foi... eu fiz pela Turquia. Eu tava em Istambul. Você tava em Istambul. E de Istambul você tava pra onde? Só pra galera entender a tua rota. Vai que o pessoal gosta da tua rota, vai. Eu saí de São Paulo, aí fui pra Paris, Guarulhos, Charles de Gaulle, fui pra Istambul, passei uns dias em Istambul, fui pra São Petersburgo, aí peguei um trem, fui pra Moscou, vou pra Almaty pra Phuket, na Tailândia, Phuket pra Bangkok, Amsterdã, São Paulo. Caramba. O rico vive diferente, né? Que isso. É outra história, né? O cara avançou quanto de longitude aí, cara? Meu Nossa. Deus. O cara atravessou uns 12 para 15 fusos horários. Foi. Cazaquistão são 9 à frente do Brasil. 9. 9. Cazaquistão deve ter o quê? Uns 4 fusos horários, pelo menos? É boa pergunta. Porque ele é bem largo, né? É bem comprido. Nunca olhei. Boa pergunta. Porque... Eu não sei, por exemplo, a China só tem um, né? Não sabia. A China só tem um fuso horário. E o fuso horário é da costa leste ou... Eu já não sei. Eu acho que é o de Pequim. Acho que é o da Pequim. capital. Sei que eles são meio... Deve ser meio ruim de De fazer os cálculos. Tá no oeste ali, pô, Na tá Rússia ferrado. são 9, cara. Então, o de Moscou lá tá começando o globo rural. Em Vladivostok já tá no Fantástico. São 9 fusos lá. Caramba. Também Rússia, né? Rússia faz divisa também com Finlândia, né? Ali Estônia, Letônia, Lituânia, China, e do outro lado ela congela Estados Unidos. e emenda com Alasca, né? Com os Estados Unidos. Até aquela história, né? Se você for pensar estritamente, só tem um país que separa a Coreia do Norte da Europa, né? Sim, Você vai pela Rússia. você vai pela Rússia. Verdade. Nossa, e Coreia do Norte é colada, né? Coreia do Norte é colada.
E você sentiu indo para a Rússia e Cazaquistão, assim, o impacto que a guerra tá gerando nesse momento? O que você sentiu fora a parte do cartão de crédito, né? O dinheiro lá é complicado de chegar. Eu conheci um russo que malocava o dinheiro lá pra dentro. Então eu fazia um Pix pra ele no Brasil e ele me fazia um Pix lá. Eu tive que criar um cartão russo, um cartão de débito, criei conta no banco, como se fosse um Nubank russo. Criei lá. O dinheiro é difícil de entrar. E Se eu você não tivesse- criou via internet ou você vai num banco lá? Como que Não. funciona? Porque o turista ele vai falar assim, tá, eu quero ir pra Rússia, eu quero ir pro Cazaquistão. Eu tenho dólar, eu tenho real. O dólar você troca. O dólar você troca, mas como é muito dinheiro que você vai mexendo, acaba ficando chato, né? Muita nota. Eu não gosto de andar com nota. E aí eu levei alguns dólares pra emergência e conheci esse cara, o Alexander. Ele mandava o dinheiro lá pra dentro e, pô, me ajudou demais. E a conta no banco você faz um cadastro, preenche com o seu endereço, você tem que ter um número de telefone lá também. E aí chega um maluco de bike, em menos 30 graus, o cara de bike chega, tira uma foto sua, você preenche algumas coisas e te entrega o cartão já desbloqueado. Isso na Rússia. Na Rússia. Caramba, e você disse do número de telefone, ou seja, tem que comprar um chip russo. Tem. Entendi, você compra o chip russo, Uhum. abre a sua conta, o cara transfere. E o dinheiro russo você usava para trocar os rublos pelo dinheiro do Cazaquistão, que inclusive, já é a minha próxima pergunta, qual que é o nome do dinheiro do Cazaquistão? Eu não sei a pronúncia certa, eu acho que é Teng que se fala. Teng. Na verdade, cara, eu não sei se é Teng ou se é Tenge. No alfabeto russo se escreve Teng, mas eu tenho a impressão que eu ouvi alguém falando Tenge no Cazaquistão. E quando eu saí da Rússia, eu tava com pouquíssimos rublos em espécie, né? O dinheiro que sobrou na minha conta, eu transferi de volta por esse cara e o cara mandou de volta pro Brasil. E no Cazaquistão eles têm o Western Union, que eu adoro. E aí eu usei isso lá. Inclusive tem uma história engraçada. Lá, fazendo menos 20, 25 graus, eles não têm porta dupla nos lugares, né? Então você tá dentro de um estabelecimento e abre a porta, todo mundo se dá um tremelique lá dentro, né? E aí eu fui numa Western Union, falei, vou lá trocar dinheiro, né? Já tinha mandado, transação já estava tudo certo. Só que lá tem uma grande diferença cultural, que é a mesma coisa que na Rússia, você não tem nome e 2 sobrenomes. Você tem nome, patronímico e o sobrenome. O sobrenome da mãe é sempre perdido e o do meio é o nome do seu pai com um sufixo, iv, it, ov, né? E quando eu fiz o meu cadastro lá na Western Union, coloquei meu nome e meus 2 sobrenomes. Só que o sobrenome do meio foi para patronímico por causa do sistema dos caras, que não entende, né? Eles não estão acostumados a receber alguém que não tem patronímico lá. Então, eu fiquei umas 2 horas na Western Union pra resolver isso. Pra tentar provar que o seu nome do meio... Porque no passaporte tá lá, sobrenome, meus 2 sobrenomes. E no site deles estava patronímico um sobrenome e sobrenome o outro. E eles não conseguiam nem entender e nem alterar no sistema. Meu Deus, cara. Eu fiquei 2 horas lá e o guichê que eu tava era exatamente de frente pra entrada. Então entrava uma pessoa, vinha aquele vento frio pra dentro. Aí você fazia assim. Mas menos 25, para, velho. Não, e lá dentro tava quente. Então eu tirei o casaco, tirei gorro, tirei luva, tirei tudo, né? Deixei tudo pendurado. E chegava gente, nossa, era muito frio. Mas fiquei 2 horas dentro da Western Union, mas consegui resolver. Teve que chegar um russo lá pra me ajudar, explicar pro cara o que é ter 2 sobrenomes, o que é não ter um patronímico, e deu certo. Não, entendi. Cara, e na verdade, na hora que você enfrenta alguns problemas, né, na viagem, você baixa um pouco moral, né? Você fala, pô, cara, onde que eu fui me meter? Será que eu vou resolver o problema? Depois vira tudo história, né? Depois tá tudo certo. Mais uma perícia desenvolvida. Nesse dia, meu apartamento pegou fogo no Cazaquistão. Nossa. Que? Nesse mesmo dia. Eu lembro, você teve que sair. Ele jogou nos stories, né? Tava acompanhando. Cara, como é que foi? Você viu os stories dele? Qual que foi a tua visão antes dele contar a história aí? Porra, um negócio meio desesperador, né? Então, pessoal, vamos lá, só pra entender. Saiu do apartamento de noite no frio ali. Cara, lá são 9 horas à frente do Brasil e eu não parei de trabalhar, então tinha que me adequar aos horários dos clientes daqui. Ou seja, você trabalha no home office, né? Aham. Então, tinha uma reunião que começava 2 da manhã.
E aí, às 2 da manhã, tava fazendo minha reunião e tal, terminei, fui deitar pra dormir. E a tradição russa é tomar um chá antes de dormir. E aí, a galera foi fazer um chá e tal, não sei o quê. E aí, cara, a gente começou a sentir um cheiro de fumaça. E aí eu fui ver, eu achei que era do banheiro, eles me zoavam. No banheiro tinha aquele negócio de secar a toalha, sabe? E eu sempre deixava ligado, porque o banheiro era frio e aquilo dava uma esquentadinha, eles falavam que ia pegar fogo. Eu falava, não, isso é besteira. Começamos a sentir um cheiro de fumaça, 3 horas da manhã. Fui no banheiro, nada. Falei, nossa, cara, de onde tá vindo? Quando eu abri a porta, eu não conseguia ver um palmo na minha frente de fumaça. Isso às 3 e pouco da manhã. Caramba. Não vi um palmo na minha frente. Falei, nossa, cara, fechei a porta, fiz assim, falei, e agora? E aí a gente olhou pela janela, já tinha uma galera evacuando o prédio, isso nos menos 20, menos 20 e poucos. Nossa. E aí a gente ligou pros bombeiros em russo, falamos lá, tipo, cara, o prédio tá pegando fogo, tá? O endereço, não, a gente já tá ciente, os bombeiros já devem estar chegando aí. Falei, beleza. Aí fui lá, eu falei, eu acho que eu sei onde é a saída de emergência, eu vou dar uma olhada. Saí correndo no corredor, botei uma toalha molhada na cara e saiu no corredor. Era longe a saída de emergência. E Era aí... escada? Oi? Era uma escada? Era escada. Uhum. E aí olhei assim, cara, tudo, o chão todo congelado, né? Fui deslizando assim quando eu saí. Aí o bombeiro puxou minha mão. Aí eu falei, não, tô com os meus amigos, né, e tal. Ele me segurando. Aí eu me soltei dele e voltei pra buscar a galera. Falei, rapaziada, vambora. Entendi. E aí deu pra... Que andar que era? Era o terceiro. Terceiro andar. Aí combateram incêndio lá e o brasileiro tacou fogo num apartamento na Ásia Central. Falei pra minha família só no dia seguinte, quando já tava tudo resolvido, né? Tá, e pergunta, então já... Eles quiseram te responsabilizar por alguma coisa em termos de custo? Não, falei errado. Foi no apartamento do andar de baixo. O que pegou fogo foi o prédio. Não foi o entendi. meu apartamento. Ah, entendi. Aí a gente foi pra um hotel. Depois fomos pra outro Airbnb e o Airbnb me reembolsou dos dias lá que a gente não pôde ficar no primeiro. Caramba, o cara foi pro Cazaquistão. Isso é uma história inusitada, ô Daniel. Não, porque, cara, a gente voltou ainda depois. Só que a gente voltou sem eletricidade e sem gás, porque eles cortam, né, no incêndio. Então como que você vai ficar no apartamento? Menos 20 graus, sem aquecedor, sem energia, sem nada. E com muito cheiro de fumaça ainda. Ah, não. Não dá. Lugar totalmente insalubre. Eu tenho até o print da notícia aqui, eles tiveram que remover 17 pessoas dos andares mais em cima, quebrar a porta e tal. Evacuaram um prédio inteiro, cara. Foi loucura aquilo. Caramba. Isso daí foi logo na tua chegada ou você já tava indo embora do país? Não, foi no meu quarto dia lá. Quarto, quinto dia. Aí fui pra um hotel, depois pra outro Airbnb. Cara, ele é o primeiro convidado que relata pra gente uma experiência de incêndio, cara. Num rolê bem aleatório, inclusive. Com emoção ou sem emoção, né? Pior que eu tive um negócio parecido na Noruega. Noruega? E tava num hotel lá. E eu tenho terror noturno, né? Às vezes eu acordo de noite achando que eu tô sendo perseguido, coisa assim. E a expressão disso se chama terror noturno. É tipo, é sonho? Cara, eu não sei direito o que é, mas eu acordo, às vezes eu acordo também, eu fico consciente, mas eu não consigo me mexer. São uns negócios bem pesados, assim, de sonambulismo. E aí, teve um incêndio no hotel e tocou, no quarto tinha uma sirene meio vermelha. Então ficou aquele negócio meio de filme de terror, de sirene vermelha, tocando com alarme no meio da noite. Que cidade que era? Foi em Oslo. Oslo. E aí eu acordei achando que era infestação zumbi, cara. Que doido. Achei que era infestação zumbi. Tranquilo. Eu não sei por que eu tava com isso na cabeça. Só procure o machado. Cara, eu fiquei desesperado na época. Mas acontece, né? Pra mostrar que viagem, assim, cara, é sempre bom. Por isso que é importante você ter seguro, você ter... Quando eu fui pra El Salvador, em Honduras, eles me mandaram fazer isso aí até é recomendação da agência lá americana, esqueci o nome. Que eles mandam fazer um will, né? Um testamento
e mandam deixar um contato de emergência de alguém da família, né? Óbvio Isso em Honduras. em Honduras, é. E óbvio que é um pouco exagerado, mas é importante você, quando viajar assim, você ter um seguro, sempre estar avisando onde você está, né? Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Até na Noruega. Nossa, cara. E eu acho que também é importante a gente falar que às vezes é importante você saber onde que é a embaixada brasileira mais próxima, né? Principalmente com relação a, às vezes, roubam teu passaporte, né? Acontece algum BO ali que às vezes te imputa alguma coisa, confundem você com outra pessoa, te levam preso. Você precisa saber da embaixada também, às vezes, se ela tá próxima ou não, pra te dar assessoria. Cara, né? E a gente pode ir até um pouco mais além, né? Aí vai de quão teórico da conspiração você quer ser. Mas você pensa, por exemplo, espião. Espiões são pessoas normais que tem, tanto que teve um russo que aqui no Brasil, o cara, pra fazer aula de dança aqui no Brasil, era espião, foi preso aqui. Então, para chegar a um governo e você tá tirando... Eu, quando eu fui lá no Iraque, eu ficava tirando foto e teve um ponto ali que vieram me repreender. Então, para você chegar num país, especialmente esses países que tem conflito político, alguma guerra, alguma coisa, e te acusarem de espionagem, né? Você tem perfil nas redes sociais, alguma coisa assim, cara, é sempre um risco. Então, é importante ter contato da embaixada, tem que manter segurança, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Lá na Coreia do Norte, aquele americano foi tirar o pôster no... Nossa. Eu até conheci o caso mais a fundo porque eu conheci a empresa lá que fez a viagem dele. Ele foi tirar um pôster na parede no prédio da Coreia do Norte e acharam ele na câmera, ficou preso. Era a primeira viagem internacional dele, né? Tinha 20 e poucos anos. Primeira viagem internacional. Que lugar que ele escolheu, né? Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, sei lá, Suíça. Não, Coreia do Norte, por que não, né? E sendo americano, né? Sendo americano, e eu vou arrancar um pôster aqui, né? Putz. E aí ficou preso lá e devolveram para casa já. Ele tava inconsciente, né? Então, o que eu ouvi, né? Óbvio que é boato, mas o que eu ouvi ali é que supõe-se que ele tentou suicídio porque ele achou que não ia ser devolvido. E aí tentou um suicídio, não deu certo, mas ele ficou sequelado lá, devolveram para casa inconsciente e pouco tempo depois ele morreu. É importante, quando a gente viaja para algum país, você pelo menos dá uma lida, né? Eu vou falar uma coisa simples. Você chega nos Estados Unidos, o brasileiro que nunca pisou lá, se você pegar uma bebida e começar a tomar na rua, você já é surpreendido pela polícia. E nós estamos falando do país ocidental, né? Quem dirá você ir para um país do outro lado do mundo, né? Uma cultura totalmente avessa, né? O cara tem que dar uma estudada. Né? Eu sei que quando eu fui pro Japão, eles falaram assim, ó, evite, na verdade, é quase que proibido, vai ser uma ofensa para os japoneses. Se você pegar o hashi, né, os palitinhos ali da comida japonesa, e colocar eles espetados na comida, porque você está ofendendo os familiares mortos deles, e eu acredito os deuses também. E realmente, eu vi algumas histórias assim, é uma grande ofensa assim para eles, né? Algo simples, né? E um outro país que tem uma cultura hoje, né, ocidental, então quem dirá nesses outros países aí, né? Esses países ex-repúblicas soviéticas, né? Eu posso falar de Cazaquistão e Rússia, que são os que eu fui, não posso falar dos outros. Eles têm uma cultura muito forte de furar fila. E é uma cultura mesmo, cara, de furar fila. Você dá mole, alguém entra na sua frente. Porque... Eu achava que era só no Brasil. Não. Eu moro aqui no Brasil desde que eu nasci. Na Rússia é muito pior. A furar fila lá. Porque, assim, a explicação que me deram, na época da União Soviética não tinha muita comida. Então, se você moscava na fila, alguém passava na sua frente para garantir a dele. Nossa, que triste. E isso não é nem questão de, só os mais velhos. Isso passou de geração em geração, os mais novos também. Meu primeiro dia lá, eu tava numa padaria, olhei o celular, quando eu vi tinha 2 pessoas que não estavam na minha frente. E não é nem que eu deixei a pessoa entrar deixei 1 metro, né, com a pessoa da frente. Era o espaço para aquelas 2 mesmo e só. Você tem que andar colado na pessoa da frente, senão alguém entra. É muito doido. E outra, você tá num outro país também, você vai reclamar. Cara, não é legal você
você questionar uma pessoa daquele país, você pode ter grandes problemas, Jamais. provavelmente porque você é gringo, né? Jamais, cara. E ainda problema com o idioma. Imagina, alguém começa a gritar comigo em russo, o que eu vou fazer? Sim. Vamos, assim, só pra gente, né, finalizar o episódio, antes da gente fazer as considerações finais, você citou no início do episódio a respeito da Rota da Seda, né? E às vezes as pessoas perguntam, Rota da Seda, o que seria isso? Por que o Cazaquistão se desenvolveu? Por que ele é um país tão importante, né, quando se fala da Rota da Seda? Conta pra gente um pouco sobre o que é a Rota da Seda. A Rota da Seda era o caminho que os mercadores faziam para levar a seda da China e das regiões ali adjacentes também até a Europa e outros polos ali. Acredito que o Irã também... A Rota da Seda são esses países todos do Istão que ficam no meio e isso começou a desenvolver os países, né, as rotas de comércio da época. O Cazaquistão, ele sempre foi de povos nômades, né? Ele começou a virar menos nômade com o domínio dos mongóis, né? O Gengis Khan, lá na época dele, quando o Gengis Khan morreu, aí eles ficaram meio nômades um tempo de novo. Mas essa questão toda do nomadismo deles que tem a questão dos cavalos, né? De camelo. Mas eles se desenvolveram muito, pelo que eu estava lendo também, né? Na época que o Império Russo anexou eles. Porque aí, mais para o final da União Soviética, eles descobriram muito petróleo e gás, que até hoje é o que movimenta o país. Que é a fonte de renda. E é um país assim, você não vê muita pobreza, você vê muita igualdade, e igualdade nivelada por baixo. E sensação de segurança? Muita. Isso eu ando bastante. Todas as minhas viagens, média de passos diários acima de 15, 17 mil por dia. E andava de noite, andei de madrugada. Então, assim, tranquilamente pro A Ásia, turista... no geral, é bem segura, né? E por que você acha que é mais seguro? Porque totalmente o pessoal fala o Brasil é ruim, mas tem outros países que são mais perigosos. Aí a gente olha a Ásia e fala, caramba, uma sensação de segurança incrível. Todos os convidados que vão pra Ásia, todos relatam a mesma coisa. Por que você acha? Leis mais rígidas? Cara, e a gente poderia fazer um episódio sobre isso, né? Mas eu resumiria a cultura. Cultura latina, que é bem pesada na violência, né? De roubo, assalto. Eu fui para países, por exemplo, o próprio Iraque, que, cara, é um país que é pobre, mas eles não roubam. Você vai num lugar ruim, você não vai ser roubado. Tem, óbvio, outros tipos de violência e tal, mas eu diria que é bem essa questão de cultura, de você valorizar o que é da outra pessoa, né? A vida, os bens. Legal, interessante. Bom, já que a gente está partindo para o encerramento, né? Falamos do Cazaquistão. Cara, eu quero conhecer o Cazaquistão, tenho muita vontade. 3 motivos para quem está nos assistindo ir para o Cazaquistão. Ou se quiser elencar mais também, fica à vontade. Cara, uma cultura muito interessante. Para quem gosta de viagem cultural, eu fui, por exemplo, no Museu da História da Música Folk, que a música folk foi originada lá, né? Então, eu fui nesse museu, os povos nômades tocavam, né, os instrumentos e tal. E a cultura é muito interessante por ser uma mistura de povos nômades com mongóis, com turcos, com russos, hoje em dia com tudo, né? Então a cultura de lá é muito legal e cultura engloba desde alimentação até tradições. É um destino muito barato para você esquiar e eu nunca tinha esquiado, né? Mas me disseram que lá é um circuito muito completo. E Quem tá pensando em ir pra Bariloche, vai pra... Bariloche não, o negócio é Almaty. É um destino barato para você esquiar, isso pelo que me falaram, né? O preço é bem baixo e a qualidade do circuito lá é bem alta, tem de todos os níveis, com uma neve boa. Eu não entendo muito, né? Mas foi o que me falaram. E um terceiro motivo, cara, eles adoram brasileiro. Não que isso seja uma exclusividade do Cazaquistão, né? Adoram brasileiro em quase todos os lugares do mundo. Mas eu saí com camisa do Brasil um dia, bem por baixo de todas as outras roupas, e sempre vem falar comigo, né? E lá, se você fala Brasil, todo mundo vai falar do futebol e vão se esforçar para te ajudar em tudo. Eles são muito solícitos, é um povo muito legal. Ou seja, apesar de algumas barreiras, como a parte financeira, né? Aquilo que você falou, algumas coisas, né? Até por conta da guerra, o acesso, talvez um pouco longe, mas tem, né, uma cultura totalmente diferente e é um povo receptivo, né? Muito. Sensação de segurança grande, isso daí eu acho que pro brasileiro que tá acostumado a não ter essa liberdade de sair na rua, acho que
Só de você falar isso, eu acho que de ser um preço acessível e sensação de segurança, acabou. Eu acho que já é um dos pressupostos aí para a pessoa viajar. Não é o destino turístico mais comum, né? Mas é um destino que, se a pessoa tem curiosidade de conhecer países diferentes, é uma excelente opção. Legal, legal. E só aproveitando, né? Você falou da Rota da Seda, o Guilherme, que gravou o podcast aqui, ele tem um livro muito bom que é a Rota da Seda. Ah, sim, o Canever? É. Sim, verdade. Então verdade. vale a pena ver esse o livro. Guilherme, as histórias dele, pô, cada uma também é fantástica. Aquilo ali é... Pô, quem curte história, assim, cara... Eu sou fanático pela Rota da Seda, né? Eu quero fazer um dia todos os países ali. Então é muita cultura, muita história, muita coisa pra... Quando você for fazer, avise os integrantes do Pod Viagens, amigos, que quem sabe a gente já não embarca junto e produz aí o conteúdo. Pessoal, obrigado aí pela participação. E esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal agora, dá uma força pra gente, deixa o seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima.